Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vou pegar aqui a tela aprovada. Olha, ela tá toda amassadinha porque, na verdade, eu já tinha jogado ela fora, sabe? Depois que eu vi que o vídeo ficou todo desfocado. Mas deu tempo de recuperá-la e vamos ao ajuste dessa peça. Vamos primeiro fazer as marcações. Então, você pega uma caneta e marca em todas as partes que você marcou no molde. Tá? Aqui eu tinha marcado em alguns lugares, mas aí eu completei essa marcação aqui, completei a marcação das costas, tá? E esse ombro, depois que finalizou o vídeo, eu vi que eu puxei muito, aqui ficou sobrando. Então, eu vou diminuir ele, na verdade, a metade do valor que eu tinha marcado no vídeo. Porque o valor a metade desse valor subiu aqui. Mas na hora que eu estava gravando, eu não prestei atenção nisso, tá? Então, se eu ia baixar aqui 2 centímetros, agora eu vou baixar só 1, tá? Então, marca aqui isso aqui também. E o decote, eu marquei para entrar só um pouco aqui, né? Porque tem a folga de costura, então eu tinha marcado para entrar só um pouco aqui. As costas, eu tinha marcado a altura correta das costas, né? Do centro das costas. E marquei... Já faz um tempo que eu gravei o outro vídeo, meus amores, mas se eu me lembro, são 6 centímetros aqui para baixo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o alfinete daqui, tirar o alfinete do ombro. Ah, e aqui também, olha, aqui na cintura eu tinha marcado para entrar um pouco aqui nas costas, né? Então, tem essa marcação aqui também, que eu vou tirar esse valor aqui das costas só. Não vou tirar nada na frente, para puxar a frente levemente para as costas. Vocês lembram dessa parte da prova, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que vamos fazer é recortar essa tela. E ainda bem que eu não tinha recortado, né? Se eu tivesse recortado, a gente já teria perdido a tela. Você corta ela exatamente aqui nas costuras, tá? Bem em cima da linha de costura. Corte só nas laterais ou em uma só lateral. Eu vou cortar dos dois lados para ficar mais fácil de trabalhar. É por isso que eu falo para fazer a tela em TNT ou morim, ou um retalho que você não usa, tá, meus amores? Se você fizer diretamente no tecido, você consegue ajustar também. Mas, às vezes, nas roupas, tem alguns ajustes muito difíceis de fazer quando você corta diretamente no tecido. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês a melhor maneira já de uma vez, tá? Não vou ficar enrolando, não. E corte também essa pence aqui. Aí, você vai marcar. Tire também 1 centímetro de folga de costura aqui na caba, tá? Porque o molde original não tem folga de costura na caba. Meus amores, esse molde aqui vai servir como base para você fazer muitas outras peças de roupa. Só que o molde de base não serve para tudo. Tem roupas que são tão diferentes que você não pode usar o molde de base. Você tem que traçar do início. Então, o molde de base te facilita muito o trabalho, mas ele não é a única coisa que você deve aprender, tá bom? Então, vamos marcar aqui, olha. Pode marcar com a carretilha, se achar mais prático, ó. Encosta ali, né, na abertura correta. E marca aqui com a carretilha. Marque a parte de cima também com a carretilha. Então, a pence já está marcada aqui. Eu vou separar o ombro também, meus amores. Tá muito ruim de trabalhar assim.
Eu ia deixar pra mostrar pra vocês a diferença do ombro, porque você não pode só cortar o molde. Você tem que arrumar o molde depois de cortado, mas a gente vai fazer isso depois, tá? Então, você vai marcar agora na cava também, tá? A marcação que você fez para afastar a cava aqui, você precisa passá-la pro papel. Então, marca aí com a carretilha, ou pode marcar com uma caneta mesmo, tá? Meus amores, eu uso a carretilha do lado avesso. Já expliquei isso uma vez e vou explicar novamente. Eu uso ela do lado avesso porque, como eu uso muito, ela começa a falhar. E às vezes, quando eu troco esse parafuso, fica ruim de girar. E geralmente o lado avesso gira melhor porque eu consigo encaixar o dedo aqui. Mas o correto é usar assim, tá? Deixa eu usar da maneira certa na aula, né? E você vai marcar também no decote, né? O decote aqui afastado 1 centímetro, mas você marcou para afastar aqui no decote também 1 centímetro. Então, vamos marcar aqui e fazer as marcações aqui da cava. Então, deixa eu marcar aqui a pence para vocês, meus amores, olha. Você vai abrir isso aqui na pence. Porém, esse valor aqui vai faltar aqui na lateral, porque essa cava aqui vai se encaixar com as costas. Olhando o molde dessa maneira, a lateral da frente vai ficar bem menor que a lateral das costas. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que adequar o molde das costas para encaixar ele aqui e aqui. Encaixar isso que foi tirado. A maneira mais correta que eu acho de fazer isso é descendo aqui. Porque quando a gente marcou essa lateral aqui no molde, e a gente achou que ela estava bem, isso aqui já estava puxado, né? Então, a gente vai diminuir um pouco nas costas. Só que eu costumo diminuir a metade, né, nas costas, seria até aqui, e descer isso aqui no molde da frente, para não dar uma diferença muito grande do molde das costas para frente. Então, vamos medir aqui primeiro. 3 centímetros, 6 centímetros, você vai tirar aqui. Então, você vai aumentar 3 centímetros aqui, tá? E diminuir 3 nas costas. Você se lembra que aqui no meio você precisa aumentar 6 centímetros? Então, você vai aumentar 3 aqui e aumentar 6 aqui. Vamos fazer isso antes de recortar aqui. Portanto, aqui na lateral, você vai descer um pouco mais e aumentar 3 centímetros. E aqui, você vai descer 6 centímetros. Então, a diferença da pence, quando for muito grande, você sempre dá uma ajustada nela no molde da frente e no molde das costas. Divide a metade para frente e a metade para as costas, tá? Vou usar essa régua aqui para traçar. Aí, você já corta a pence também. E acaba. Uma parte que eu não marquei aqui foi a caída do ombro. Então, vamos marcar ela aqui. Vamos pegar essa caída do ombro e levar até o final do decote. E aqui no decote, você viu que a gente tem que entrar um pouco aqui e ir morrendo aqui, arredondando, né? Mas a gente não vai tirar isso ainda, a gente vai tirar junto com as costas. Vamos pegar o molde das costas. E vamos corrigir ele também. Vamos virar do lado oposto.
O que você vai corrigir aqui nas costas? Essa entrada aqui, que você vai entrar só nas costas para ajustar um pouco. A marcação aqui, né, que você mediu no meio das costas, você vai marcar o ombro e também vai marcar a cava. E o decote aqui também, né? Então, marcamos. E agora, já descartamos isso aqui que não precisa mais. A tela. Então, você marcou aqui, aqui, aqui e a cava. E a altura aqui do ombro. Então, vamos começar aqui com o ombro. Vamos acertar bem arrumadinha a cava. E vamos entrar aqui. Então, daqui de cima até a marcação aqui na lateral. E você se lembra que a gente vai subir 3 centímetros aqui na lateral? Porque a gente desceu 3 centímetros na frente. Então, vamos subir 3 centímetros aqui na lateral. E só agora vamos traçar daqui até o centro das costas. Se o centro das suas costas tiver ficado mais abaixo, você não pode modificar aqui. Não pode descer, não pode subir tanto. Aí, você vai ter que descer mais na frente e subir menos nas costas, tá? Você precisa contrabalançar. Mas, se você ficar com alguma dúvida nessa aula, é só me avisar que eu explico no seu caso em particular. Tá bom? Se for um molde que dê uma personalização maior, tá? Se você estiver traçando, tiver o seu molde aí traçado, é só você me mostrar o molde que eu ajudo. Só que você não tem como eu te ajudar se você não tiver traçado. Porque eu preciso ver qual a diferença que deu no seu traçado, para poder te ajudar, tá? Já podemos recortar, então. E vamos cortar o ombro. Vamos deixar só o decote sem acertar ainda, tá? O decote a gente vai ter que acertar depois. Então, basicamente, esses são os primeiros ajustes. Agora, só falta o ombro e o decote. Você se lembra que esse ombro tem uma caída de 2,5 centímetros para frente? Então, nesse caso personalizado, veja qual caída você fez no ombro, tá? Então, vamos marcar aqui. Aí, você vai dobrar isso aqui. E agora, você vai casar o molde da frente aqui novamente. Mas você pode pensar, como vou casar o molde da frente? Você vai casar até as alturas aqui se encontrarem. Olha, essa frente tem que estar exatamente alinhada com as costas, tá? Então, olha aqui o molde das costas e o molde da frente. Então, você alinha perfeitamente a frente com as costas e sobe até os ombros se encontrarem. Meus amores, a única aula que eu ensinei isso aqui foi num vídeo de 2015. Então, eu acredito que ninguém nem assiste aquele vídeo mais. Mas olha aqui. O que você tá vendo que aconteceu aqui? Esse aqui é o ombro. Você tá vendo a diferença que deu do decote da frente pro decote das costas? Então, isso aqui é algo que você tem que ajustar antes de cortar. Se você já tivesse cortado o decote, você não teria como ver onde foi que deu a diferença. Então, você vai ter que alinhar aqui as costas, junto com a frente, e a cava também você vai ter que alinhar, tá? Deu aqui na cava, olha, deixa eu marcar aqui a beirada, ó. Deu 3 milímetros de diferença, mas você vai alinhar isso também. Então, você vai alinhar o decote e a cava. Depois que você cortar aqui
a diferença que deu na caída do ombro. Deu pra entender essa parte, meus amores? Porque isso aqui é muito importante, tá? Só agora que você vai poder cortar o decote. E agora você vai acertar aqui também, olha. Agora meça de novo. Alinhando aqui, né? Ó. Tá vendo? Agora sim, o decote novamente está correto. Se você não baixa nada, no seu traçado original, já ficou aqui casando. Mas se você faz um ajuste, depois você tem que alinhar aqui. Essa parte do ombro é muito importante. Eu nunca vejo ninguém falando sobre isso. Mas essa parte aqui é que evita que se forme um bico aqui. Entendeu? Mesmo quando você traçou corretamente, se você ajusta sem alinhar novamente aqui, vai formar um bico aqui, porque os ombros já não estão mais alinhados. Agora, vamos à lateral. Vamos checar se ficou certo isso aqui. Então, você veja aqui, marque a altura, né, do pique e veja que se está casando. Ó, a costa ainda tá um pouquinho mais alta, então vamos tirar mais um pouquinho nas costas, tá? Pronto. Agora, você tem o molde de base da frente e o molde de base das costas perfeitos. Esse molde, meus amores, eu vou abrir o curso de graduação aqui na academia. Até a semana que vem eu vou já começar a postar as aulas de graduação. Esse molde eu vou ensinar a graduar ele nos tamanhos plus size, porque nós temos o molde pequeno que é da modinha, né? Que é em outro módulo. Mas esse molde aqui, que é o molde de base, você vai usar esse molde para construir variados modelos de roupa. Esse molde eu vou dar de presente para vocês, tá? Então, eu vou doar para vocês o molde de base. Eu vou ensinar a fazer a grade, mas eu sei que tem alunos que não gostam de fazer a modelagem, então eu vou doar o molde de base para você começar a modelar a partir de uma base pronta, você que é gordinha. Com o molde de tamanhos pequenos, eu vou fazer a mesma coisa. Depois que a gente ajustar, eu vou ensinar ele também na graduação e vou doar o molde graduado para vocês poderem utilizar nas primeiras peças. Eu imagino que talvez assim muitas amigas possam se animar a começar a costurar, tá? Agora eu vou copiar esse molde aqui numa cartolina, tá? Porque como é o molde de base, é bom colocar ele numa cartolina. Então, eu vou colocar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você tiver ficado com alguma dúvida, me pergunte aqui nos comentários aqui embaixo. Mas não pergunte antes de assistir a aula. Se não entendeu, assista novamente. Somente depois você me envia a pergunta. Tá bom, meus amores? Para evitar de me sobrecarregar de perguntas desnecessárias, entendeu? Então, é um favor que eu peço a vocês. Observe se você não entendeu mesmo a aula. Às vezes, o detalhe só passou despercebido na primeira vez que você assistiu. E trace. Se você quiser ajuda com qualquer parte desse molde, trace antes de me mandar a pergunta. Porque modelagem é algo que você só entende traçando, tá? Então, eu aguardo as perguntas se houverem. Tá bom, meus amores? Não esqueça de avaliar a aula aqui no lado, se você tiver gostado, tá? Que aí isso serve para eu melhorar ou ficar feliz se eu ver que você gostou da aula, tá? Um beijo, meus amores!